Jesus é bom demais. Seu amor nos fortalece e não esqueço jamais. Você pode se levantar de pé, amém? E cantar conosco esse refrão aí. É bom demais, eu sou feliz, eu tenho paz. Jesus é bom demais. Seu amor nos fortalece e não esqueço mais uma vez. Jesus é bom demais. Eu sou feliz, eu tenho paz. Jesus é bom demais. Seu amor nos fortalece e não esqueço jamais. Seu amor nos fortalece e não esqueço jamais. Aplauda o Senhor que é bom. Ele é bom e a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre, amém? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa manhã, mais uma vez, ela se renovou, né, irmãos? Por isso que nós estamos aqui. Agora eu quero que você vire por seu irmão e diga assim: bem, Galdério, do jeito que você chegou, diga lá. Para casa tu não podes voltar. Aleluia. O galpão, isso. Hoje é tudo campeiro. Vou começar com o vocalzinho aí, para você pegar o refrão. Do jeito que você chegou, pra casa não pode voltar. Do jeito que você chegou, pra casa não pode voltar. Porque hoje o dono da bênção já chegou nesse lugar. Do jeito que você chegou, pra casa não pode voltar. Do jeito que você chegou, pra casa não pode voltar. Porque hoje o dono da bênção já chegou nesse lugar. Do jeito que você chegou, pra casa não pode voltar. Do jeito que você chegou, pra casa não pode voltar. Porque hoje o dono da bênção já chegou nesse lugar. Não pense que foi por acaso que chegou nesse lugar. Deus marcou esse encontro para te abençoar. O sofrimento vai embora, é tempo de você sorrir. Porque aonde Deus está, todo mal tem que sair. Porque aonde Deus está, o inimigo vai fugir. Do jeito que você chegou, pra casa não pode voltar. Do jeito que você chegou, pra casa não pode voltar. Porque hoje o dono da bênção já chegou nesse lugar. Do jeito que você chegou, pra casa não pode voltar. Do jeito que você chegou, pra casa não pode voltar. Porque hoje o dono da bênção já chegou nesse lugar. Abra o teu coração, receba o Salvador. Não fique de boca calada, conte a Ele a sua dor. Aproveita essa oportunidade, venha crendo na vitória. É o fim do sofrimento, vai cantando e dando glória. Porque o médico dos médicos vai mudar a sua história. Do jeito que você chegou, pra casa não pode voltar. Do jeito que você chegou, pra casa não pode voltar. Porque hoje o dono da bênção já chegou nesse lugar. Porque hoje o dono da bênção já chegou nesse lugar. Amém, aleluia, glória a Deus. Irmãos, a gente preparou o repertório para fazer no evento.
É meio pouco o repertório. Vou tentar fazer aí, se a cruz falasse, eu acho que todos conhecem esse louvor aí. Pedido do gauchão ali, Lonsuca. É uma mensagem muito linda, muito antiga também, que fala na cruz, fala de maldição, né, irmãos? Jesus se fez maldito na cruz para que nós fôssemos benditos, amém? Ele pagou o preço, sofreu para que nós tivéssemos essa bênção, essa alegria. E desde esse momento aqui de união, de comunhão com os irmãos, com os amigos, com a família, custou o preço, que a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então essa paz que a gente desfruta, essa comunhão, tudo custou um preço e tudo Jesus que pagou, amém? Levanta a sua mão e adora o Senhor. Somos alegres, somos felizes de servir a esse Deus maravilhoso, amém? Se a cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia passou, ao ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto te amou, Se a cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia passou, amor revelado pra perdoar pecados, Deus se manifestou. No alto da cruz já raiou a luz, tudo iluminou. Se a cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia passou, foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo tu deixares, terás o teu perdão. Se a cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia passou, amém. Glória a Deus. Seria isso aí. É sempre uma dificuldade cantar de manhã. Pela manhã é bem complicado. Parece que a voz se acorda mais de tarde para de noite, né? Mas Deus nos deu graça aí. Amém? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.
Podem se assentar, irmãos. Muito obrigado, irmão Davi e toda a sua família aí que nos abençoaram com esses lindos louvores. Queremos ouvir uma palavra de saudação para o nosso pastor Ângelo. Paz do Senhor, meus irmãos. Felicito os casais que hoje dedicam essa manhã para estar na casa do Senhor, estarmos juntos. Também felicito aquele grupo. A gaita estava bonita, a gaita. Minha saudação aos coordenadores, irmão Leão, Patrícia e toda a equipe que trabalhou em favor deste momento. Também os nossos irmãos que vão ministrar, o irmão Rafael e a irmã Cris. Momento especial de estarmos juntos como casais, nesse tempo em que Deus nos dá para pararmos e percebermos quem está ao nosso lado. A situação da vida e a própria vida às vezes nos distancia, né? A pessoa que está muitas vezes ao teu lado se torna a pessoa mais longe de você. A pessoa que está ao seu lado, que era para estar vivendo um momento grandioso, um momento de muita afinidade, muitas vezes na caminhada se torna a pessoa mais estranha. Mas o momento de estar aqui, ele vem exatamente para isso. Para nós percebermos quem está conosco, a nossa proximidade, a nossa reciprocidade, a nossa vida, como está indo. E o Ministério de Casais tem essa particularidade. Eu acho que o Ministério de Casais tem essa missão de despertar no casal a grandeza e a importância de viver a dois. O quão é importante isso, qual o valor que isso tem. Enquanto a sociedade ela diminui o valor, a igreja aumenta o valor. Enquanto a sociedade desvaloriza o casamento, nós valorizamos. Nós damos mais ênfase ainda. Cada dia mais. E eu apenas, como saudação, quero então deixar aqui um versículo que está lá em Amós, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Andarão dois juntos, se não estiverem, ou se não houver entre eles acordo. Então esse momento vem para despertar o andar junto e o entrar em acordo. Se você andar junto e estiver de acordo, o teu casamento vai chegar lá no final. Somente a morte poderá desmantelar a tua vida a dois. Se você realmente andar juntos, esses dois, e se vocês estiverem de acordo. O acordo é algo extraordinário. Porque ali diz, andarão dois juntos, se não estiver de acordo. Se não houver acordo em duas pessoas, um vai para o norte, outro vai para o sul. Um vai para cá, outro vai para lá. Não? Então, a vivência a dois, ela vai se fundindo. Eu sempre digo que casamento você não compra uma receita. Não existe receita. Fácil seria, né, se comprasse lá o manual do casamento e você seguisse a risca e dava tudo certo. Temos aqui, mas muitas vezes nós mesmos não observamos o que a palavra de Deus nos diz. Mas eu digo no sentido de que casamento, de que vida a dois, você forma, você se funde, você aprende vivendo a dois. É na vida, é no momento da vida. Nada vem pronto, nada vem perfeito, nada vem que é entregue para você. Não, você que vai ter que fazer isso. É você que vai ter que fazer. Então essa fusão, esse tornar-se um, esse andar juntos, em comum acordo, isto é algo que vocês vão ter que fazer. Os anjos não vão vir fazer para você. Os profetas não vão vir dizer o que você deve fazer.
A palavra de Deus tem algumas coisas que ela diz, outras você vai ter que aprender. E é assim a nossa vida a dois. Que Deus possa abençoar os casais aqui hoje, que possamos perceber a grandeza disso, a beleza disso. E perceber que muitas vezes é difícil, né? Compreender todos esses momentos do andar juntos. É difícil mesmo. Mas é no dia a dia, é dia após dia que você vai aprendendo e vencendo e avançando. E você vai crescendo e o relacionamento vai se tornando mais importante. Muito mais importante. Que Deus abençoe você que já chegou aqui nesse dia, que já avançou alguns anos, né? Eu acho que o casal mais antigo aqui hoje, com mais andar aí, eu acho que a Maninha e o Maneco e o Mindo, né? Já fizeram 50, mas... Não. Tá perto, viu? Mas o Mindo falta um pouco para 50, não? Bem mais novos. Mas isso é uma caminhada, isso é uma vivência, né? Mas tá aí as gerações, né? Tá aqui os filhos aí, músicos, famílias, netos. E assim nós vamos andando junto, né? E vivendo os acordos estabelecidos. Que possamos ter prioridade na nossa vida, de realmente andar juntos, realmente rever os nossos acordos, aquilo que acordamos, porque é muito fácil, né, no afã da paixão, prometer, mas ir cumprir depois. É muito mais fácil abandonar o barco quando ele está afundando do que ajudar a tirar a água, né? Do que é muito mais fácil deixar um relacionamento do que corrigir o seu problema. Mas quando você compra um carro e ele estraga, você não joga ele fora. Quem é que joga o carro fora aqui porque estragou? Ninguém. Você corrige, você conserta. E relacionamento é isso. Quanto mais relacionamento, se carro você não joga fora, imagine casamento. Se não tiver alguma coisa funcionando aí, conserte. E Jesus é especialista nisto. Amém? Porque ele começou o seu ministério exatamente no casamento, quando havia já surgido o maior problema de uma festa, e ele consertou. Amém? Deus abençoe. Muito bem. Queremos convidar então o casal Rafael e Cris, que serão os preletores que vão ministrar a palavra de Deus nesta manhã. Que Deus abençoe vocês. Cumprimento os irmãos, as irmãs na paz do Senhor. Amém, bom dia. Eita, essa manhã tão diferente, né? De cultura gaúcha. E a gente vem aqui em meio a isso para falar da cultura do reino. Para aproveitar esse momento para falar do Senhor, daquilo que vem de Deus. E Deus é tão maravilhoso. Eu escutava a Carla louvando ao Senhor, a Carla ministrando, cantando o hino rio-grandense, e um dado momento diz o seguinte: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Sirvam as façanhas do Senhor Jesus de modelo a toda a terra. Mais do que nunca nós vemos a necessidade de que as pessoas conheçam esse Jesus maravilhoso, que nos ama, que foi à cruz por nós. Bom, mas para introduzir, para apresentar essa manhã, nada melhor do que eu ceder o lugar, como acredito que um bom gaúcho deva fazer. Aprenda, né? Então, Cris, dá uma saudação. A paz do Senhor Jesus, a toda gauchada, amém? Esse amém tá fraco, amém? Nem parece que comemos um revirado, né? Um ovo mexido aí, amém? A paz do Senhor Jesus. Amém. Agora melhorou. Eu quero saudar e agradecer aqui a todos vocês, mas primeiramente eu gostaria de saudar aqui e agradecer
a liderança do Ministério de Casais, o Eliel, a Patrícia Roque, por todo o carinho. E eu lembrava aqui do investimento que eles fizeram há 11 anos, em que um casal jovem, no segundo tempo, né, os últimos minutos do segundo tempo, vão procurar para fazer um curso de noivos, que ficaram sabendo que tinha igreja. Esse casal não sabia muito, mas ele sabia que tinha uma fonte. E aí eles foram procurar. E esse casal maduro poderia ter dito assim: sabe de uma coisa? Por que não procuraram antes, não fizeram, né? No tempo, no curso, no período que tinha? Mas eles olharam, pensaram: não, nós vamos investir. E essa manhã talvez aqui eu esteja falando com alguns casais aqui mais maduros, que conhecem algum casal jovem, e eu te convido a você investir. Invista em relacionamentos, invista em casais, invista em família, porque isso agrada ao Senhor. Então, como eu disse aqui, eu sou muito grata pela vida de vocês, meus amados, e também não tenho como deixar de lembrar aqui do Elias, da Vanusa, nossos líderes anteriores do Ministério de Casais, que deixaram um legado. E eu creio que muitos frutos nós vamos colher ainda. Amém? Também quero aqui saudar a banda Vida Nova. Glórias a Deus pela vida de vocês, sempre dispostos a servir. E eu faço questão de saudar aqui, irmãos, porque a gente chega a estar tudo preparado, né? Mas antes, por exemplo, uma banda, eles ensaiam, eles vão, como esse momento, que é um momento aqui cultural, eles vão procurar louvores que se encaixem para o momento. Então, eu glorifico a Deus pela vida de vocês, sempre procurando fazer o melhor. E isso, com certeza, agrada o coração de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Amém? Também eu quero agradecer a equipe toda do Ministério de Casais. Glórias a Deus, como já foi dito aqui pela manhã, pelo Eliel, pela Patrícia, uma equipe abençoada, que quando pega, pega junto, como diz o gaúcho, né? Eita glória! Eu glorifico a Deus por fazer parte também desse ministério, como disse a Patrícia, que nós começamos ali. Então, glórias a Deus por cada um, pelos preparativos, por pensar em cada detalhe, desde uma lembrancinha, né? Do café, fazem sempre o melhor. E assim tem que ser comigo e contigo. Quando nós temos a oportunidade de servir, faça o melhor. Seja lá na tua casa, para servir a tua esposa, o teu esposo. Faz um almoço o melhor. Faz o café o melhor. Vai fazer o churrasco? A gauchada aqui hoje, né? Vamos falar do churrasco. Faz o melhor. Amém? Glórias a Deus. Também nosso pastor Ângelo, Tânia Zanfir, glorifico a Deus por esses pastores que apoiam, que caminham, que cuidam junto. Olha, pastor Tânia, isso faz toda a diferença. E eu faço questão de mencionar aqui essa importância de vocês andarem junto, não somente no Ministério de Casais, mas em todos que eu vejo, o apoio, a dedicação, o cuidado de vocês. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês e toda a casa de vocês. Também aqui, a cada casal, né? Que investiu esse tempo, esse momento para estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, cantando em comunhão com o seu cônjuge e também com os demais aqui casais, porque como é bom, né, nós estarmos na mesma sintonia, glorificando, cultuando ao Senhor. Glórias a Deus, que Deus abençoe todos vocês, meus amados. Graças a Deus. Como Eliel falou no início, é um investimento para o casal, um investimento, tempo de qualidade, e nós tivemos um alimento abençoado, vamos para o também perfeito alimento da palavra do Senhor. É uma graça do Senhor estar aqui, podendo compartilhar da palavra dEle, nessa manhã tão abençoada, com pessoas tão amadas, pessoas a quem amamos, aqueles a quem não conhecemos, certamente já se sintam abraçados e fortemente cumprimentados por todos nós. Vamos à palavra do Senhor, em Gênesis, no capítulo 18. Sabe, antes de trazer aqui a palavra, o Senhor ministrou aos nossos corações a respeito dela. Primeiro, a palavra nos confronta, ela fala conosco, e quando a gente está ministrando e trazendo algo para casais, e assim foi nos devocionais em que participamos aqui do Ministério de Casais,
nos cursos de noivos, quando até individualmente estava sendo ministrado, antes de levar alguém, antes de levar aquele casal, a palavra falava aos nossos corações. Nós éramos e somos cada vez moldados um pouquinho mais. Quando nós vamos ali, antes de trazer a palavra para alguém, o Senhor vai falar conosco. O Senhor é lindo, é maravilhoso, é perfeito. E a família é propósito de Deus, o casamento é propósito de Deus. Há tanto ataque ao casamento hoje em dia, uma tentativa de banalização das relações, mas a nossa rota, o nosso caminho, o nosso manual é a palavra de Deus, e Deus tem propósito com aliança, e o casamento é uma aliança que está selada entre você e o teu cônjuge, mas selada também no Senhor, é uma aliança com o Senhor, amém? Vamos ler a palavra de Deus, então, em Gênesis, no capítulo 18, versículos 1 até o 15, diz a palavra de Deus: o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida, para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara. Ele disse: amassa depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Amém? Amém, até aqui, graças a Deus. O Senhor coloca nos nossos corações para falar para casais, para dizer que no nome de Jesus, na vontade do Senhor, no propósito dEle, Ele opera milagres em casamentos, em relacionamentos. Muitas vezes nós vamos ter que crer contra todas as possibilidades e contra toda e qualquer esperança. E quando eu falo esperança, eu falo daquilo que o mundo diz que é possível, porque para Deus nada é impossível. Bom, só para uma contextualização, nós bem sabemos, como diz a palavra de Deus, por exemplo, em Gênesis capítulo 15, que o Senhor olhou para fora e disse: olhe para os céus e os montes, dizendo para Abraão que conte os céus e as estrelas, se tu puder contá-las, assim vai ser a tua posteridade. O Senhor também vai dizer que então de Abraão ele seria pai de muitas nações. Mas como assim Abraão seria pai de muitas nações? Havia uma promessa sobre Abraão.
havia na relação entre Abraão e Sara, que da relação deles viria um filho, mas Sara era estéril. Sara não tinha como gerar filhos. Sara era infértil. Mas havia uma promessa sobre a relação deles, uma promessa dirigida a Abraão, que dele viria a posteridade, que ele seria pai de muitas nações. Mas como pode, havendo uma situação tão adversa como essa, esse homem vir a ser pai de muitas nações? Como poderia Sara dar à luz a um menino, dar à luz a um homem, dar à luz, nós vamos saber depois, a Isaac, como creio que a igreja saiba, como poderia ela chegar a isso, como a relação deles poderia chegar a gerar filhos, se ela era estéril? Havia uma promessa. Há uma promessa, eu já vou dizendo de antemão, sobre cada casamento, sobre cada relacionamento, sobre cada um de vocês, e o Senhor, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Aquilo que Ele prometeu vai acontecer, mas nós temos que crer. A nossa casa tem que estar na posição correta. Nós temos que estar alinhados com aquilo que Deus espera do nosso casamento e das nossas vidas, dos nossos papéis enquanto marido, enquanto mulher. Por isso que a gente vai chegar, e o Senhor colocou no nosso coração, para falar de Gênesis capítulo 18, que é quando o Senhor e 2 anjos, dependendo da versão, pode usar 3 anjos aí, a versão que você tiver, mas certo é que um dos 3 era o próprio Senhor Deus, que aparece a Abraão. Diz ali em Gênesis capítulo 2, Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que havia 3 homens que estavam em pé diante dele. Nós sentimos no coração de compartilhar o que Deus falou para Abraão, na pessoa de homem, de marido, de sacerdote daquele lar, e do que ele trouxe de ensinamento que o Senhor nos revela pela palavra dele, com relação a Sara. E cremos que daí nós temos lições importantíssimas para o nosso casamento, porque são lições que vêm do Senhor. Quando a gente olha para quem, em primeiro lugar, o Senhor aparece nos carvalhais de Manre, aparece para quem? Para Abraão. Aparece para o marido, aparece para o sacerdote daquele lar. Existia uma promessa, e a quem o Senhor se dirigiu em primeiro plano foi a quem? A Abraão. E aqui eu já vou falando para os maridos, para os homens. O Senhor apareceu para aquele que era o líder, ele se revelou, ele chegou à casa por meio daquele que era o líder. Nós, enquanto maridos, enquanto homens, somos chamados a sermos líderes, sacerdotes na nossa casa, a fazermos a frente, a estarmos buscando pela nossa esposa, a estarmos buscando pela nossa família. Nós temos essa liderança e ela vem à luz da palavra do Senhor. Quando a gente vai olhar para Efésios, no capítulo 5, versículo 22, a palavra do Senhor vai dizer que o homem, ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O homem tem a função de liderança, tem a função de fazer a frente. Eu te pergunto, como é que está isso na tua casa? Quem está fazendo a frente lá? É óbvio que nós vamos passar por alguns momentos adversos. Talvez naquele dia a gente não vai estar bem, e a palavra de Deus é perfeita, porque o Senhor coloca uma adjutora para que esteja junto a nós, engajada na mesma missão, que não é a nossa missão, mas é a missão do Senhor para o nosso casamento e para a nossa vida. Mas existe um chamado para que o homem seja líder na sua casa, para que ele seja o sacerdote do lar. E o que nós estamos fazendo a respeito disso? Muitas vezes nós vemos mulheres buscando, nós vemos no ciclo de oração mulheres reunidas. Por que
tantas mulheres reunidas e não tem homens ali buscando junto? Nós temos que estar também no círculo de oração. Nós temos que estar clamando pelas nossas famílias. Nós somos chamados, enquanto maridos, a sermos líderes na nossa casa. A partir do momento, e quando a gente começa a conversar com casais em situações adversas, a partir do momento em que papéis bíblicos não são respeitados, começa a sobrecarga em casa, começam as dificuldades, e a palavra é perfeita. Se nós olharmos para ela, cumprirmos o que está nela, certamente Deus vai cumprir uma das palavras que Ele disse para as nossas vidas, que estão consignadas no livro da vida, porque Ele não quebra princípios, e existe um princípio aqui: liderança do marido. O Senhor se revela, portanto, a Abraão. Prosseguindo, nós vemos que Abraão, ele faz o quê? Naquele momento em que aqueles 3 homens, sendo um deles o Senhor e 2 anjos, qual é a atitude dele quando eles chegam até a tenda de Abraão, até os carvalhais de Manre? Ele põe a casa dele para servir. Olha só, ele precisa receber. Ele precisa receber. A família precisa de um milagre. Eles precisam de um milagre. É uma mulher estéril e é uma promessa. Mas eles não ficaram peticionando, batendo. Eles colocaram a família, ele colocou como líder, como sacerdote, a família dele para servir. E aí vai dizer a palavra de Deus no versículo 3, eu vou repetir. E disse Abraão: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até esse servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Sabe, às vezes a nossa vida vira um banco de petições. A gente precisa disso, a gente precisa de provisão material, a gente precisa de provisão financeira, provisão na área da saúde, mas espera aí, o que Abraão faz em primeiro lugar? Ele vai ali e renova o pedido? Não, ele diz: a minha casa está aqui para te servir, a minha casa está aqui para te servir. A pergunta é: a tua casa está servindo a Deus? A tua casa está colocada diante do Senhor para fazer a vontade dEle? Ou a tua casa está fechada, está reclusa? Eu nunca vi o Senhor querer abençoar alguém que está se fechando, aquilo que é só para si mesmo, ou só para os de casa. Não, o Senhor quer que nós estejamos prontos a servir. Aqui estava o próprio Senhor e 2 anjos. Será que o Senhor não tem se apresentado na tua casa? E será que o Senhor se apresentando na tua casa, Ele está sendo servido? Você tem colocado a tua família para servi-lo, como Abraão estava fazendo? Abraão coloca a casa dele para servir a Deus. Muitas pessoas querem algo sobrenatural, querem um milagre, precisam de um milagre na sua casa, mas elas não põem em primeiro plano o princípio da mordomia, o princípio de servir. Se eu for lembrar em servir, a palavra de Deus vai nos ensinar a respeito de Jesus. Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, se fez servo. Sendo o próprio Filho de Deus, morreu por nós. Se fez castigo, como já foi dito aqui nessa manhã. Foi castigado pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Nos serviu sendo nossos pecadores. O Senhor quer fazer algo na tua casa. O Senhor quer fazer algo sobrenatural. Ele sabe aquilo que você precisa. Mas eu vejo que antes de Abraão renovar o pedido dele, ou falar a respeito de qualquer pedido que ele tivesse, qualquer necessidade, ele põe a casa para servir. Maridos, homens de Deus, vamos pôr a nossa casa para servir ao Senhor. Deus tem propósito com isso. A nossa casa ali tem que acontecer coisas sobrenaturais, tem que acontecer mover do Senhor no nosso lar, mas nós temos, enquanto maridos, que tomar posição.
Nós temos que colocar a nossa casa à disposição de Deus. Aliás, lembre-se, essa liderança, ela vai partir de nós. Nós somos chamados para fazer isso. Deus é maravilhoso. Quando Abraão chega, quando ele recebe aquela visita, ele demonstra algo que nós sabemos que quando a gente fala de ministério, da casa do Senhor, a gente fala que aquele que não governa bem sua casa, como vai governar a igreja, como vai governar as coisas de Deus, né? O que Abraão está mostrando em primeiro plano é que ele governa a sua casa. Abraão é líder. Abraão põe a casa dele para servir a Deus. Abraão também governa a sua casa. Diz a palavra de Deus no versículo 6: Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou o novilho tenro e bom e entregou um empregado que se apressou em prepará-lo. Veja, quando há aquela visita, Abraão prontamente, ele sabe o que fazer, porque a casa dele tem uma direção, ele governa a própria casa, a casa não está à deriva, ele vai onde Sara está e diz: apressa-te. Ele vai lá e pega o novilho tenro e bom, porque se oferece o melhor para o Senhor, para quem chega à nossa casa, imagina o Senhor, prepara esse daí, diz ao empregado, depressa, porque existe urgência em servir, existe urgência em cuidar de pessoas, mas Abraão demonstra capacidade de governar a casa dele. Como está sendo governada a nossa casa? De que maneira a nossa casa está indo? Está como um barco à deriva ou está centrada com os olhos fitos no alvo, na direção de Cristo, no barco que Cristo já preparou para nós, onde Ele está ali junto conosco, e aí ninguém está à deriva, aí família alguma está à deriva. Nós temos que estar governando as nossas casas. Mas às vezes a gente pensa assim, a gente foi falando um pouquinho mais para marido, mas que governança é essa? É fulcrada no amor de Cristo. Sem amor, ainda que desse todos os meus bens, não valeria nada. Sem amor não adianta. A palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, todo mundo conhece. O relacionamento entre marido e mulher é permeado no amor. Parece algo óbvio, e é óbvio mesmo, mas quantas vezes nós deixamos de tratar de maneira carinhosa, afetuosa, amorosa, aquela que é uma só carne, aquela que é carne da nossa carne, e ninguém machuca, diz a palavra de Deus, a sua própria carne. Então, quando nós somos chamados para liderar a nossa casa, nós temos que liderar de maneira amorosa, exercendo os papéis que biblicamente estão dirigidos às nossas vidas, mas reconhecendo que não é imposição, reconhecendo também o vaso mais frágil, reconhecendo a diferença, dando honra à mulher. E sabe, quando eu vejo Abraão aqui, qual é o primeiro lugar? E o pastor falava agora há pouco aqui de estar ao lado. A quem Abraão se dirige em primeiro lugar quando ele recebe a visita e ele precisa organizar então aquela recepção urgente para a casa dele? A quem ele se dirige? Ao empregado? Não. Ao vizinho? Não. Ele se dirige a Sara. Ele se dirige à esposa dele, à mulher dele, porque é ela quem tem que andar junto a ele. Quantos casais hoje em dia, seja para notícias boas, seja para notícias ruins, comemoram as notícias boas com um terceiro, com um parceiro, com um amigo, nada contra, mas espera aí, e a tua esposa? Quantas pessoas compartilham de dilemas da sua vida com terceiros, ou às vezes nem sequer compartilham? Você está muitas vezes vivendo ali uma situação tempestuosa dentro de casa, mas você não chega em conversa com a tua esposa. A nossa esposa, ela tem que ser a nossa primeira e única companheira, a primeira pessoa com quem nós vamos dividir
as alegrias, a tristeza, a frustração, a vitória. Abraão, quando precisa servir aqueles homens, e eu repito, ele se dirige primeiramente a Sara, porque é com ela que ele conta, e eles contam os dois um com o outro. É o elo indissociável, o elo que só a morte um dia pode romper, que é o elo do casamento, que é o elo do casal. Nós temos que aprender a andar junto com a nossa esposa. Eu não tenho que buscar lá fora opiniões ou comemorações lá fora, e a minha esposa está aqui do meu lado. Quando eu preciso de respostas, eu vou daqui a pouco compartilho com N pessoas, que eu não sei nem se aquilo que vão dizer realmente vai agregar. E eu tenho alguém do meu lado, carne da minha carne, e eu não divido com ela isso. Nós temos que fazer como Abraão fez, ir a Sara, ir a Cris, ir a cada uma das nossas esposas. Por que a gente consulta tanta coisa lá fora? Por quê? Por quê? O Google é melhor resposta do que a tua esposa? Deus é Deus de ordem, Deus é Deus de princípios. Se Ele colocou uma adjutora para que esteja como junto a ti, cumpra a palavra de Deus, busque a ela, converse com ela. Quantas vezes eu posso testemunhar isso, que preocupações vêm, aflições vêm, e aí eu paro para conversar com a Cris, e é como se dissipasse. Às vezes a gente está buscando resposta no parceiro que bate nas costas, aquele que tem talvez até algum interesse. Às vezes a gente está buscando resposta no amigo, e há amigos que realmente são como um refrigério, mas nós não vamos a quem importa, a quem Deus colocou do nosso lado. Eu tenho que ser um livro aberto para minha esposa, e ela tem que ser para mim, tem que ser translúcido, tem que ser transparente. A gente tem que andar junto, amém? A palavra de Deus também vai nos ensinar que Sara, ela se apressa para fazer o pão com a melhor farinha. Abraão mostra que tem urgência naquilo, em servir aqueles homens, ao Senhor e aos dois anjos que estavam ali. Ele demonstra que tem urgência. Sara fica titubeante, Sara hesita em algum momento. Não, por quê? Porque eles estão alinhados. Ela não questionou, não, peraí, foi tu que trouxe essas visitas para casa, te vira. Foi tu que trouxe esse pessoal para cá, te vira, né? Não, Sara foi sábia, porque ela sabia que se o líder da casa, o marido estava dizendo, olha, apressa-te, é agora, vamos lá. Ela não questionou, não há nenhum questionamento aqui da parte dela. Quantas vezes em casa diz, te vira, tu que dê jeito agora. Eu não quero nem saber disso daí. Foi tu que comentou, né? Foi tu que programou, foi tu que fez, te vira. Não, a gente tem que andar junto. Sara responde à urgência que estava acontecendo. E eu quero te dizer que aqui vai relatar essa urgência para que lá no final, Deus venha conceder aquilo que Ele tinha prometido. Eles colocam a casa a servir, ele respeita ele exerce a liderança que ele foi chamado, a casa dele está sendo governada. Lá no final, Deus vai revelar aquilo, vai confirmar aquilo que ele já tinha prometido a Abraão. Nós estamos fazendo o melhor para Deus, a nossa família hoje faz o melhor para o Senhor. Nós vemos aqui que foi colocado um novilho tenro e bom, que era para ela colocar 3 medidas da melhor farinha. Nós estamos colocando o nosso melhor para servir a Deus? Será que nós estamos bem enquanto casais? Porque nós temos que andar bem. Se nós não andarmos legal, não adianta a gente ir lá fora querer cuidar de pessoas se nós não estamos cuidando uns dos outros. Nós temos que usar a melhor farinha no nosso relacionamento.
Às vezes a gente pensa, não, vamos fazer um churrasco, aí quando tu convida as pessoas, tu serve o melhor, e tem que fazer o melhor, a palavra está mostrando. Mas às vezes individualmente eu não dou o mesmo cuidado para minha esposa. O novilho tenro e bom tem que também estar no nosso relacionamento, não só lá nos terceiros, tem que estar quando a gente estiver individualmente, eu e ela. A gente tem que cuidar um do outro. A palavra de Deus nos mostra, então, que Abraão, ele vai distribuir as tarefas, porque ele é líder naquele lugar, ele é líder na casa dele. E Sara vai dizer a perfeita palavra do Senhor, nos versículos 9 e 10. Então, lhe perguntaram, os 3 homens perguntam aí, então, a Abraão, onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Onde está a tua mulher? Abraão sabia exatamente onde ela estava. Marido e mulher têm que andar sabendo onde um e o outro está, não andar um distante do outro, não andar como se vivessem enquanto casais, mas vidas de solteiros. Nós não podemos andar desse jeito. Nós temos que saber exatamente a nossa posição de marido e de mulher. Nós temos que andar juntos. Eu tenho que saber onde a Cris vai estar, e nós temos que andar lado a lado, ombreando. Quantos casais andam como estranhos, se enxergam 1 hora à noite e olha lá, cansados, esgotados, sem tempo de convivência, sem tempo de comunhão algum. Abraão sabia onde Sara estava. Você sabe onde teu marido está, onde tua esposa está? O Senhor está nos confrontando com isso. Tem andado distante? Aproxima, volta, e parece, mas meu Deus, as coisas estão tão difíceis no meu relacionamento, no meu casamento, na minha casa. Eu estou aqui para declarar, em nome de Jesus, creia que Deus, mesmo contra toda e qualquer possibilidade que você esteja dizendo não tem mais jeito, Deus nos ensina a crermos contra as possibilidades, contra a esperança. Não fosse assim, Sara não teria engravidado, não teria dado à luz posteriormente a Isaac. Cris, passa aqui para continuar, por favor. Bom, dar sequência aqui, como o Rafael começou falando, essa passagem bíblica falou muito conosco quanto à figura do homem e da mulher. E eu quero rapidamente aqui, os pouco tempo que sobrou um pouquinho aqui para mim, falar sobre alguns pontos aqui para as mulheres. 3 pontos que me chamaram muito a atenção e eu quero compartilhar contigo esta manhã. O primeiro deles, que está no final do versículo 10, que diz assim: Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. O famoso escutando atrás da porta. Quem da mulherada aí se identifica? Já aconteceu alguma vez? Ninguém, né? Só eu, acho. Pessoal, calma aí, hein? Não é pejorativo, aqui é algo bom, tá? Então, eu me identifico aqui. Amém, a Paty aqui também. Glória a Deus. Então, esse primeiro momento aqui, como eu falei, que me chamou muita atenção aqui, que vai dizer a palavra do Senhor, que Abraão estava à frente e Sara atrás dele, acompanhando tudo. Por isso que eu disse aqui, nesse momento, que Sara escutava atrás da porta. Sara, mesmo Abraão estando à frente, tratando dos negócios como líder, que já foi falado aqui, que o homem tem essa função, Sara está ali, detrás, acompanhando o seu marido. Sara não estava inerte lá, é ele, o negócio é dele. Não. Sara está atenta ao que está acontecendo com seu marido. Sara está atenta ao que está acontecendo ao seu redor, na sua casa. Então, o primeiro ponto aqui, e questionamento que eu quero fazer à mulherada aqui, nesta manhã, é: mulher, você tem acompanhado seu marido? É uma pergunta que nós, enquanto mulheres, devemos nos fazer.
Porque muitas vezes lá quando a gente casa, a gente está, né, com todos bem alinhados princípios, tudo minha posição, meu papel. Mas aí, com o passar do tempo, a gente relaxa, né? E esquece que nós temos que andar acompanhando os nossos maridos. Como falou aqui o Rafael, muitos casais casados, mas que andam como se fossem separados. Então, nós precisamos andar em concordância, andarmos unidos. As mulheres sabendo o que está acontecendo, acompanhando tudo, para que, no momento que o esposo precisar, eu vou ter como dar um conselho, eu vou estar a par do que está acontecendo. Então, veja a importância do acompanhar da mulher, o seu esposo. E muitas vezes é tão triste isso quando a gente vê entre casais assim: ah, o problema é teu. Eu quero te dizer, você é casado, o problema teu é meu, o problema teu, meu é nosso. Não existe mais o problema teu e meu. Então, nós precisamos acordar para isso, enquanto mulheres, enquanto homens, para andarmos juntos. E aqui em específico, que eu falo para as mulheres, acompanhe seu marido, esteja ciente do que está acontecendo, para que você não seja surpreendida. Não com uma surpresa boa, né? Mas ruim, que venha bater ali a sua casa. Porque eu compartilho que, em dado momento, eu lembro de ter falado com um casal, e ali uma coisa tão simples que parece, mas e que acontece, meus amados. E eu disse assim: fulana, o fulano, eu vi que estava com um carro novo, trocou de carro? Não sei. Ah, ele tem esse negócio dele. Amados, a mulher tem que estar sabendo, tem que estar em concordância, seja nos pequenos, nos grandes detalhes da vida conjugal. Não importa se talvez ela está lá na função trabalhando no seu lar. Quantas vezes, como disse aqui o Rafael, às vezes numa conversa, o homem vai fazer um negócio, a mulher dá uma opinião ali, pode ajudar. Bah, ainda bem que eu ouvi a minha esposa, ia me dar mal nessa. Agora, quando não andam juntos, quando a esposa não está acompanhando o seu marido, acontece isso, não sabe. Ah, o problema é dele, se depois se lascar, né, como diz o gaúcho. Entenda, o casamento é uma via de mão única. Ou ambos vão ganhar, ou ambos vão perder. Não existe isso, um vai ganhar, o outro vai perder. Então, é muito importante nós focarmos aqui, nesse primeiro aqui, acompanhar. E o segundo momento aqui, o segundo ponto, está no versículo 9, que também já foi feito aqui leitura, em que perguntam estes homens: onde está Sara, a sua mulher? E Abraão responde: está na barraca, na tenda. E o questionamento, esse segundo questionamento é que, mulher, você tem estado na sua posição? Você tem estado na posição que Deus te colocou como mulher, no seu lar, no seu casamento? Se é que você já ocupou essa posição, né? Porque muitas mulheres por aí, prefiro dizer por aí, né, para não dizer na nossa igreja que isso acontece, não tomam posição. E aí, no momento da bênção, perdem a oportunidade de serem abençoadas, da sua casa receber a bênção, porque não estão no lugar aonde deveriam estar. Ah, irmã Cris, mas tu fala isso porque tu não sabe como é que é difícil, porque lá em casa não tem um líder, não tem um sacerdote. É fácil, né, para te dizer isso. Tá difícil? Continua orando. Tá difícil? Jejua mais. Mas não quer pagar o preço de acordar de madrugada e orar pelo esposo, que não é o líder, que não é o sacerdote. Profetiza na tua casa: meu esposo é uma bênção. Se não é, vai ser. Mas cuidado com o que você fala. Toma posição. Venha participar do círculo de oração, você que tem oportunidade, mulher, de estar. Venha, para com mimimi e participa.
assume a tua posição de mulher. Uma posição que Deus deu a nós como adjutora, auxiliadora. E essa posição é para estar junto na mesma missão do marido. É muito forte isso. E talvez muitos aqui podem, se não vivem isso, mas há casos em que o homem confunde, sim, a autoridade que Deus dá com o autoritarismo. Mas não esqueça que nós temos um Deus que tudo pode. Um Deus que se alegra no casamento. Um Deus que se alegra na família. Então, continua buscando. Continua na tua posição. Que Deus vai honrar. E o terceiro ponto aqui, correndo um pouquinho, é um último questionamento para nós, enquanto mulheres. Nós temos ajudado nossos esposos? Mulher, você tem ajudado o teu esposo? Aqui fala em Sara, no versículo 6, que diz que Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça um pão. Algumas versões diz faça um bolo. Enfim, Sara ajudou o seu esposo. Quando ele veio até ela, ela teve prontidão, porque ele pediu pressa, depressa. E eu fico imaginando aqui se Sara fosse uma mulher mimizenta. Se ela dissesse assim: olha, eu corri o dia todo, eu não sou valorizada, eu não sou entendida. E sabe de uma coisa? Quem prometeu fazer esse banquete, quem prometeu fazer essa janta aí para esses homens foi você. Então, te vira. Será que Sara teria sido abençoada? Então, esse é um questionamento essa manhã que nós, enquanto mulheres, devemos nos fazer. Se nós temos ajudado ou mais atrapalhado no casamento. Porque é fácil dizer: ah, ele não é isso, ah, ele não me acompanha, ah, ele... Mas e você? Tem estado, como eu já falei aqui, na posição? Tem buscado? Tem ajudado? Prontidão em servir. Então, de tudo que eu falei aqui, se você puder, guarde isso. Acompanhe, posição e ajude seu marido. Vamos repetir aí para acordar um pouquinho? Acompanhe. Vamos lá, mulherada. Acompanhe. E ajude seu marido. Bênção de Deus. Se vocês forem, mulherada, com essas 3 palavras para casa, glórias a Deus por isso. Amém. Eu fico muito feliz, porque nós fazendo isso, com certeza, nosso lar vai ser abençoado. O casal vai estar alinhado, como foi falado aqui pelo meu esposo. E sempre lembrando aqui, falando a verdade um para o outro. O casal tem que andar em verdade. É difícil, às vezes tu faz uma burrada lá, né? O homem, ele tem disso, né? O homem tá. A mulher já para, já pensa, já analisa, né? O homem, tu pode, e Deus faz tudo perfeito, o homem é objetivo. Então, daqui a um pouco, o homem vai lá, né? Viu o negócio, mas chega a brilhar. Mas aquele é o carro mesmo que eu queria. Olha só, quando vê, já fez uma burrada. E aí? Mas Deus, que é tudo perfeito, né? Ele fala para nós andar em verdade, porque Ele é o nosso modelo. E aí a verdade, às vezes, é um pouco difícil, né? Mas fala, não esconde para tua esposa. Diz: ó, minha amada, foi um pouco difícil aqui, um pouquinho, eu errei, né? Tu sabe como falar. Mas fala. É difícil? Fala. Porque a verdade tem que estar no casal. Quanto é triste depois, quando a esposa fica sabendo por terceiros o que aconteceu. Aí piora, a situação piora. Quando tu, como diz assim, quando tu acha que está ruim, pode piorar. Então, fala a verdade. Porque nós temos um Deus que vê tudo. Como aqui menciona no final, no versículo 13, que quando Deus questiona ali: Sara, por que você riu? E Sara diz: não ri.
Deus, Ele sabe todas as coisas. Então, nós não podemos nos enganar e não podemos enganar aquele que tudo vê. E lembrando que nós precisamos estar em lealdade com o nosso esposo, né? Com a nossa esposa, mantendo sempre o foco da esperança no casamento. Porque, por mais que esteja difícil, talvez eu fale aqui para algum relacionamento que não está muito, né, alinhado. Mas para Deus nada é impossível. Como Ele disse para Sara, Ele fala para você essa manhã, para Deus nada é impossível. Então Ele pode mudar sim o relacionamento, Ele pode trazer alegria para esse relacionamento. Mantenha somente a esperança naquele que é capaz de mudar toda e qualquer situação. E como diz o gaúcho, né? Creia mais, tchê, e te atucane menos. Amém? Eu vou passar aqui novamente para o Rafael, porque as nossas horas já têm passado e nós queremos aqui, ao menos, né, entregar, se não no horário, perto, né, Patrícia? Amém. Glória a Deus, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Sabe, enquanto a Cris ministrava aqui, às vezes a gente fica pensando, mas o meu marido não vem ao Senhor, não vem. A palavra nos ensina para que ele ser ganho pelo exemplo, a nossa postura, a postura da mulher. Mas o Senhor nessa manhã falou de modo muito claro a respeito de posicionamento. Quando chega aqueles 3 homens, na verdade o Senhor e 2 anjos, a casa de Abraão. Abraão governa a sua casa, tem posição, Sara está como junto dele, não questionam, eles andam como uma só carne. E eles tiveram problemas? É óbvio que sim, basta a gente olhar para Agar, basta a gente olhar para o jeitinho que Sara tentou dar para a infertilidade dela, para a impossibilidade de ter filhos, quando lá antes Agar, serva de Sara, na época Saraí, ela acaba, enfim, engravidando de Abraão, para que Abraão se deitasse com ela e tentando dar o jeitinho. Deus não é Deus de jeitinho. Se Deus tem promessa, Ele vai cumprir. E não adianta a gente querer dar a nossa maneira. Nós temos que entregar a Ele. Eu não sei como você chegou nessa manhã aqui. Tivemos uma manhã muito abençoada. Mas em algum momento algo pode estar passando na nossa mente que talvez aquele prazer do relacionamento que havia outrora já não há mais. E quando eu falo de prazer no relacionamento, eu estou falando do prazer da companhia, do prazer de se entregar pela esposa, do prazer da relação íntima também. Será que nós ainda temos esse prazer no nosso relacionamento? Bom, Sara e Abraão não achavam talvez que pudesse voltar esse prazer, e aqui eles vão falar da parte desse prazer mais próximo do prazer íntimo. Afinal de contas, ele 100 anos, ela 90 anos, ela estéril. E aí a palavra de Deus vai dizer, quando Sara ri no seu íntimo e Deus sonda o coração dela, ele diz o seguinte: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Onde Deus chega, onde Deus tem propósito, não importa o momento, a circunstância, vai ter prazer, vai ter alegria, vai ter comunhão. Quando o Senhor Jesus chega naquela festa de casamento, o primeiro milagre relatado, o primeiro milagre da trajetória de Jesus se dá dentro de um casamento. Ele opera um milagre no fim de festa e vai dizer a palavra do Senhor que o melhor vinho foi servido no fim da festa. Eu não sei se para alguém pode parecer às vezes fim de festa, talvez esteja lá, mas será que ainda é possível a gente ter prazer, a gente ter essa harmonia, a gente ter essa comunhão? O Senhor está dizendo, coloca a tua casa em ordem, deixa a tua casa em ordem, porque Deus, onde Ele chegar, vai haver algo diferente. Deus quer tocar as nossas casas, Deus quer abençoar nossa família, quer abençoar o nosso casamento. Sabe, nas ações do impacto, quando a gente para conversar com pessoas em situação de rua, com jovens, o que a gente mais vê são, quando a gente começa a conversar para tentar entender um pouquinho de como a pessoa chegou àquela situação, a gente vai chegar na família. A gente vai chegar na família desestruturada. A gente vai chegar num pai que abandonou, numa mãe que rejeitou, numa pessoa que talvez nunca teve nem pai nem mãe.
Deus tem propósito, por isso que o inimigo investe tanto contra o casamento, contra o relacionamento. Por isso que o inimigo investe tanto contra a família. Mas a gente está aqui para declarar que se há alguma impossibilidade, algo que está dificultando a vida de vocês, que vocês pensem, é intransponível, eu não tenho o que fazer, a gente crê no Deus vivo, que onde Ele chega, Ele faz. Se a mulher é estéril, como era Sara, tem promessa de Deus ali, Deus vai operar e vai cumprir o propósito dEle para a vida de nós. Talvez eu não estou falando aqui da esterilidade como um marco, mas eu estou falando aqui de um exemplo que a palavra está nos dando de algo que é impossível. Não há impossível para Deus. A tua família, a tua casa são propósitos do Senhor. Esteja em pé, a gente vai querer estar orando contigo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que dali um ano voltaria e Sara teria o filho, Isaque, filho da promessa. No capítulo 21, assim como o Senhor havia dito que Ele faria, que ali aconteceria o que o Senhor prometeu, a palavra de Deus diz: e o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, e a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus havia lhe falado. No tempo determinado. Se você crê, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, o Senhor vai cumprir aquilo que Ele tem reservado para a tua família, para a tua casa. Creia, sabe? Mas o crer não é algo assim, tá tudo se alinhando, tá tudo dando certinho. Não, o Senhor nos chama a ter a fé de Abraão, a fé de Sara, é crer contra a esperança. É quando tudo diz não, tu dizer: eu tenho um Deus cuja última palavra é dele, e se ele tem promessa para minha casa, para minha vida, para minha família, como ele tem, vai se cumprir, não importam as circunstâncias. Romanos capítulo 4, eu vou fazer a leitura, não precisa abrir aí não. Romanos capítulo 4, versículo 19 e seguintes. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus prometeu sobre a tua casa, Deus prometeu sobre a tua família. Tenha essa fé genuína, creia contra a esperança, creia contra aquilo tudo que parece impossível, as impossibilidades, assim como Abraão creu e não se enfraqueceu, mas deu glória a Deus. Eu não sei qual é a dificuldade que pode estar instalada lá na tua casa, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que se você crer no seu coração, Deus vai entrar com providência no teu casamento. O teu casamento é propósito de Deus. A terceira dobra do teu casamento está no Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele que sustenta. Se até aqui a tua casa estava como na areia, bate o vento e parece que está levando tudo embora, a gente vem declarar: agora muda o fundamento e coloca a tua casa na rocha, coloca o teu casamento na rocha. Parece que está tudo indo embora, mas o Senhor está dizendo: creia contra as impossibilidades, alinha a tua casa à minha vontade. Serve a mim, entrega a mim aquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos, me serve, cumpra os meus princípios. Vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos estar orando agora, amém? Vamos estar orando, os casais que já estão juntinhos aí, quiserem dar um abraço um no outro,
Vamos estar orando e clamando ao Senhor, crendo, quando tudo diz que não, quando parece impossível, nós cremos no Deus, que é o Deus do impossível. O médico disse que não dá, creia, nós podemos testemunhar que o Senhor muda. Nosso filho é testemunho vivo de que Deus opera o impossível. Nós cremos, está parecendo que não vai ter saída financeira, Deus é o dono do ouro e da prata. Está parecendo que a tempestade vai levar, clama àquele que sempre esteve no barco, só está esperando que você clame a Ele, peça a Ele. Está faltando união entre vocês. Lembre-se, vocês foram feitos, deixaram pai e mãe e uniram-se, são uma só carne. O Senhor ama vocês, o Senhor tem que ter propósito com a família de cada um de vocês, com o casamento. Senhor Deus, Pai amado, Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, Tu és santo, 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 Senhor, e ao Teu redor, Senhor, essa Tua santidade é proclamada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nesse momento, Senhor, por cada casal, Senhor, Senhor, por cada família que está, Senhor, representada nesse lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, Senhor, que onde Tu chegas, meu Deus, há mudança, há transformação. Pai, nos ensina, Senhor, nos faça caminhar de acordo com os Teus princípios, de acordo com a Tua vontade. Pai, levanta maridos, Senhor, como verdadeiros líderes em seus lares, verdadeiros homens chamados, Senhor, para conduzir suas famílias, Senhor, na Tua direção. Senhor, levanta mulheres, meu Deus, para que, meu Senhor, estejam, Senhor, na posição certa, Senhor, Senhor, como verdadeiras adjutoras, caminhando juntos, mulheres valorosas, edificadoras das suas casas, Senhor, não como aquelas que derribam, Senhor, mas como aquelas que edificam seus lares. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada casal, Senhor, abençoa a organização, os organizadores, Senhor, tudo que foi feito, Senhor, que tudo tenha se dado, Senhor, para honra, glória, louvor e adoração ao Teu nome. Pai, eu oro em nome de Jesus pelas necessidades dos Teus filhos. Pai, nós cremos, Senhor, Senhor, que o Senhor é Deus do impossível, o Senhor é o mesmo Deus que operava ontem, Senhor, Senhor, que lá onde Sara, Senhor, onde Sara e Abraão já eram velhos, onde já não havia esperança, onde ela era estéril, o Senhor entrou com o milagre, o Senhor entrou com a providência, porque as Tuas promessas, Senhor, são cumpridas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que casais, Senhor, nessa manhã tomem posse, Senhor, das promessas que o Senhor fez a eles, e que, meu Deus, vivam de acordo com a Tua palavra, olhem para Ti, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pai, abençoa Teus filhos, Senhor, se houver alguma dificuldade, Senhor, de relacionamento, de reconhecer a fragilidade um do outro, Senhor, de olhar nos olhos, Senhor, de abraçar, Senhor, de falar o quanto ama, rompe com isso, meu Deus, em nome de Jesus, e traz unidade aos casais, traz alinhamento aos casais. Pai, em nome de Jesus, se alguém tiver, Senhor, com alguma situação impossível, Senhor, eu oro, meu Deus, no Teu santo nome, para que o Senhor entre com providência, para que o Senhor abra ventre, para que o Senhor, Senhor, abra portas, para que o Senhor restaure relacionamentos, para que o Senhor vá resgatar filhos, meu Deus, que talvez estejam perdidos, mas, Senhor, Tu és aquele que vai e resgata o que está perdido. Senhor, entra com providência, abençoa, Senhor, os casais que estão aqui, e abençoa a descendência deles, meu Deus, porque a Tua palavra diz, Senhor, para que nós escolhamos a vida, para que nós escolhamos a bênção, para que sejamos nós abençoados e a nossa descendência. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa cada um, no santo e poderoso nome de Jesus, nós já Te agradecemos. Amém. Alô. Graças a Deus por essa palavra, uma manhã tão linda, maravilhosa, em que ouvimos a voz de Deus aqui, falando aos nossos corações. Deus abençoe os queridos Rafael e Cris. Recebemos essa indicação do Elias Vanuzzi e depois fomos atrás, e que bom que vocês confirmaram e aceitaram. Graças a Deus. Só queremos finalizar, então, agradecendo. Quero convidar aqui o pastor Ângelo e a irmã Tânia, e também o Rafael e a Cris, para receberem um mimo de agradecimento, né, por
estarem conosco nesta manhã, compartilhando a palavra de Deus. Pede para eles entregarem. Vamos trocar, vamos pedir para o pastor e a irmã Tânia entregar para a Cris e para o Rafa uma lembrança do ministério e também da ervateira, né? Do pai do Max. Essa erva, se vocês gostaram, o pai do Max é o dono da ervateira. Aí podem entrar em contato para adquirir. E nós vamos entregar uma lembrança também para a nossa pastora. Ela não gosta desse título. É a pastora e o pastor. E a gente, quando nos aperta, dá os apertos, a gente recorre a ela, né? E ela sempre disposta, sempre pronta a nos ajudar, né? Então, nós vamos entregar uma lembrança humilde, mas de todo o nosso coração, para o pastor e a irmã Tânia. Companheira do pastor. Amém. E estamos muito felizes por a vida de cada um. Esses rostinhos de vocês aí nos alegraram muito nessa manhã. Valeu a pena. Então, a gente lá nos preparativos, até ontem, a gente se olhava e dizia, não vamos inventar mais isso. Mas hoje, olhando para vocês aqui, é o contrário. Até já avisei elas lá. Vamos inventar de novo. Gostei. Então, que Deus abençoe a cada um. E desculpem alguma coisa que a gente, né, possa ter errado. E estamos aprendendo a cada dia, né, com o Senhor, que é o nosso mestre. Também agradecemos a banda Vida Nova, estava maravilhoso. Imagine se acordasse de madrugada, né? Imagine se fosse de noite, de tarde. A voz ia estar aquecida, então imagine, né? Deus abençoe, venham ouvir eles aí de noite, de tarde também. Eu vou passar para o pastor para o encerramento. Deus abençoe os nossos irmãos que ministraram. Eu quero fazer aqui uma pausa. É o seguinte, tudo que você ouviu é de hoje para o futuro. Que geralmente o casamento, muita gente fica vasculhando o passado, né? O que ficou para trás, acabou. Se não deu certo, aquele relacionamento não deu, acabou. Então, hoje, viva o que você está vivendo, nesse momento. Viva com Deus o hoje, daqui para frente, daqui para o futuro. Amém? Deus é Deus de hoje, e do amanhã Ele cuida muito bem. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e juntos dizemos amém. Deus abençoe, um bom dia do Gaúcho a todos, maravilha.